Olá, boa noite, bem-vindos. É uma alegria estar com vocês ao vivo nessa noite para conversar sobre um tema que é tão especial, que é o que há de bom em você. Essa pergunta parece tão simples, mas ela é tão difícil da gente responder às vezes. Eu abri uma caixinha de perguntas ali nos stories essa semana perguntando: você consegue me dizer, escrever aqui no comentário agora, 5 coisas boas em você? O que há de bom em você? Geralmente a gente não consegue dizer, a gente sabe apontar 5 coisas boas nas outras pessoas, mas a gente tem um viés muito negativo quando a gente fala e pensa sobre nós mesmos, sobre as nossas capacidades, sobre as nossas qualidades, sobre o que a gente tem de bom. Então o tema da nossa live de hoje é o que há de bom em você, porque a gente vai receber um convidado muito especial que pesquisa, estuda, trabalha em ajudar a gente a descobrir o que há de bom na gente e como conseguir sentir isso, como conseguir ter uma vida melhor, tendo noção de fato das coisas boas que a gente tem, das qualidades que a gente tem, que você tem. Então, se você está muito triste, se você está para baixo, se você está passando por aquele momento que você acha que nada dá certo na sua vida, que você não tem valor, né? Eu costumo dizer que poucas dores são tão intensas para um ser humano como ele pensar que não tem valor, como ele pensar que não é visto, não é ouvido, que a vida dele não tem sentido. É uma dor dilacerante você pensar que você não tem nenhuma qualidade, que você não tem nada de bom. Por isso eu quero chamar o meu convidado de hoje. Deixa eu chamar aqui o doutor. Mandei o convite para ele. O doutor Rui Araújo Santana, ele é médico neurocirurgião e um estudioso desses temas. Oi, doutor Rui, boa noite, Boa bem-vindo. noite, tudo bem, Dai? Como é que você tá? Deus Você está abençoe você, bem? abençoe todos que estão ouvindo. Estou bem, graças a Deus, é uma alegria estar aqui mais uma vez, viu? Obrigada. Amém, amém. Que ele nos abençoe e nos guie nessa live de hoje, né, doutor Rui? Amém, amém, com É. certeza. O doutor Rui já participou de outras lives com a gente no ano passado e a gente convidou o Verdade. doutor Rui para fazer essa live que é muito especial, porque é a nossa live de encerramento do ano. Vocês sabem que desde 2020 eu sou embaixadora da causa Falar Pode Mudar Tudo, que é uma causa de saúde mental, para a gente quebrar estigmas, quebrar o preconceito e falar abertamente sobre a dor que é ter uma doença mental, sofrer de uma depressão, de uma ansiedade, de vários outros transtornos, e como é importante a gente muitas vezes quebrar nosso próprio preconceito, né? Quem tem essa dor tem vergonha de ter essa dor, se impõe um alto preconceito, mais uma dor dilacerante, né, doutor Rui? Porque você se Verdade. envergonha da dor que você sente. E o tema da campanha, esse ano todo, de todas as lives, de todo o material no @falar pode mudar tudo, depois eu vou postar aqui para vocês, o doutor Rui já está por essa arroba, que é @falar pode mudar tudo. É uma causa de saúde mental que desde 2020 a gente fala sobre a importância de olhar para as nossas dores. E o tema da nossa live de encerramento do ano, doutor Rui, não podia ser diferente. Então, doutor Rui, primeiro eu quero que o senhor conte um pouquinho para a gente do seu trabalho. Afinal, as pessoas podem estar curiosas, mas um neurocirurgião falando de eu pensar coisas boas de mim. Doutor Rui, conta para a gente qual é que é esse seu campo de estudo e pesquisa. Olá, gente, boa noite, é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E, assim, de todo o coração, eu espero que essa mensagem ela possa ter o cunho prático para vocês, que vocês possam participar dessa live e sair daqui com uma mensagem que possa ajudá-los de alguma forma a transformar o dia a dia de vocês. Eu sempre fui um pouco curioso com a questão do cérebro e o seu funcionamento, muito antes de estudar neurocirurgia. E ao longo do processo de formação, vinha angariando conhecimento, mas para mim o divisor de águas foi quando em 2018, 7 de junho de 2018, eu sofri um sequestro relâmpago, né? Eu, minha esposa, meu pai e minha mãe. Aquele dia ali a gente passou por uma experiência muito curiosa. Contando rapidamente, para não entrar em detalhes, a gente, dois sequestradores, um perfil extremamente verbalmente agressivo, e 3 horas depois, do nada, eles tiram os capuzes, abraçam a gente, pedem perdão, disseram que viram em nós coisas boas, que viram Deus na gente, e que iam liberar a gente, que a gente podia pegar o que quisesse de dentro do carro, que a gente ia achar o carro, eles só iam levar o carro porque não conseguiram falar com
com um amigo deles, que estava no outro carro por causa da falta de sinal de celular. Ensinaram a gente a caminhar uns 40 minutos de mata fechada até chegar à cidade mais próxima. Ainda disseram assim, denunciem a polícia, porque se a gente fizer qualquer maldade com o carro, vocês serão considerados cúmplices. Então, aquilo me travou um pouquinho. Na época, minha esposa, ela já faz um programa de estudo em espiritualidade, ela já tinha um projeto missionário há bastante tempo, mas eu era um pouco reticente, eu não sei se é questão de homem, enfim, mas eu era um pouco travado com isso. E naquele momento eu comecei a me abrir a estudar cientificamente o que a ciência falava, né, sobre espiritualidade. Eu já vinha estudando sobre felicidade há algum tempo, as evidências científicas da felicidade, o que a neurociência falava sobre felicidade. Já vinha falando sobre isso em congressos regionais de dor aqui no Nordeste. E comecei a estudar, então, quais eram as evidências científicas, o que a literatura científica falava sobre espiritualidade. Porque a ciência já vinha pontuando que a qualidade de vida, que é sinônimo de felicidade, ela tem como um dos principais pilares a espiritualidade. E vocês já vão entender por que eu estou falando a respeito disso. Então, estudando os caminhos científicos da espiritualidade, eu me deparei com uma série de questões que têm relação direta com a felicidade humana, como, por exemplo, perdão, auto-perdão, gratidão, aceitação e altruísmo. Essas são as 5 principais. Há outras, mas essas são verdadeiramente transformadoras de vida, porque elas conseguem produzir níveis de hormônio de felicidade muito alto. E quando a gente está bem, a gente está feliz, a gente se enxerga melhor. A gente tira um pouquinho o lado negativo do cérebro, que eu também já vou comentar com vocês como que funciona esse lado negativo do cérebro. Até percebi muitas respostas à pergunta da Dai das pessoas, elas às vezes têm um pouquinho de cunho negativo e você não se culpe por isso não, que faz parte. E em 2019 me convidaram à Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED, a maior sociedade de estudo de dor da América Latina, que estuda a dor em todos os seus componentes, físico, social, emocional e espiritual, são os 4 componentes da dor. Eles me convidaram para fundar o Comitê de Espiritualidade e Dor, e a partir disso eu comecei a enveredar com um grupo de 54 amigos com muita força, muita garra e muito amor nesse campo. Então foi assim que surgiu na minha vida pesquisas sobre felicidade e sobre as nuances, né? Tudo aquilo que faz na prática a gente ser mais feliz. Doutor Rui, então a gente já pode ter comprovação científica de fato de que sentir-se mais feliz, de que uma série de coisas que o senhor vai explicar aqui para a gente nessa live hoje produzem, não sei se essa é a palavra correta, hormônios, então mexem com o nosso cérebro e de fato fazem com que a gente se sinta mais feliz. Antes da sua resposta, só quero avisar as pessoas que estão aqui com a gente, obrigada por essas mais de 300 pessoas que estão com a gente aqui nessa live. Eu desliguei os comentários agora só para não ficar passando em cima do rosto do Dr. Rui, para vocês enxergarem ele falando. E quando faltar uns 20 minutinhos para o fim da nossa live, eu vou abrir de novo, eu vou olhar todas as perguntas e a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Tá combinado? Então, guardem a pergunta aí que daqui a pouquinho a gente vai responder. Doutor Rui, então, de fato, o que a gente sente mexe com a química do nosso cérebro? Totalmente. É bem interessante isso, porque o Eric Kandel, que foi o Prêmio Nobel de Física e Medicina em 2000, ele disse que a neurociência do século passado focou em estudar doenças. E a neurociência desse século, isso ele falou há 22 anos, a neurociência desse século focaria em pensamento, consciência e emoção. Porque a medicina começou a perceber, não só a medicina, mas as ciências da saúde começaram a perceber que somente conhecimento científico não estava adiantando muito para a gente conseguir cuidar de algumas doenças. A prova é que a gente tem mais conhecimento agregado sobre cérebro nos últimos 20 anos do que em toda a história documentada da humanidade. A frase não é minha, é do Alan Leschner, eminente neurocientista. E mesmo com todo esse conhecimento, a gente ainda enfrenta o desafio da depressão, o desafio do suicídio, o desafio do desânimo, o desafio da ansiedade. Então, o que estava faltando? E foi isso que o Kandel meio que previu lá atrás. Estava faltando conhecer um pouquinho mais sobre o mecanismo de função do cérebro para coisas boas. Até a própria psicologia, que era muito focada em estudar doenças, começou a focar em uma área chamada psicologia positiva, que estuda como se fossem sentimentos mesmo, sabe? Ela vai tratar de uma série de nuances, incluindo a felicidade. Então vamos lá, como é que na prática, a gente pode fazer isso daí? Eu vou primeiro avisar para vocês que o que eu vou falar aqui talvez choque um pouquinho de vocês. E se isso acontecer, não se surpreenda. Eu peço a você que abra o seu coração ao novo. Porque o que eu vou trazer aqui, muitas vezes você pode pensar, isso é uma conversa de religião, isso é filosofia, mas não, gente, é ciência. As religiões e filosofias também falam isso. O Robert Jastrow, astrofísico da NASA, fundador do Goddard Institute of Space Studies, ele disse, há alguns anos atrás, antes de falecer, que a ciência escala a montanha da ignorância buscando conhecimento e quando chega no ápice da montanha, na parte mais alta, descobre que alguns religiosos e filósofos já estavam sentados lá há muitos anos.
O que ele quis dizer com isso? Que algumas coisas que nós ouvimos como senso comum ou derivados de um estudo, de uma questão filosófica ou religiosa, a ciência agora está comprovando. Na prática, gente, como então ser mais feliz? Aí vem a parte que eu peço que vocês abram o coraçãozinho de vocês, porque eu vou falar de coisas que precisam ser praticadas, por mais difícil que seja, tá bom? Pense assim, ó, antes de eu começar, que o que eu vou falar para você agora vai de encontro com muitas coisas que você está praticando ou vivendo agora. Mas você sabe como está a sua vida agora. E se você quer que ela melhore de alguma forma, você tem que tentar algo novo. Quem quer algo que nunca teve tem que fazer algo que nunca fez. Vamos começar explicando por que a gente pensa negativo sobre nós mesmos, né? O cérebro humano tem a tendência de pensar negativo por uma questão de sobrevivência. Eu vou dar um exemplo. Se os nossos antepassados, homens das cavernas, eles não se preocupassem que iam receber um ataque de um leão, da tribo rival, ai meu Deus, será que a tribo rival vai atacar hoje? Se eles não pensassem dessa forma, a gente não estaria aqui conversando hoje, porque não haveria sobrevivência. Eles tiveram que pensar negativo para se proteger. Só que a gente vive num mundo hoje que o pensar negativo, aparentemente, está trazendo mais malefícios do que benefício. Deixou de ser uma questão de sobrevivência para ser um dano à nossa saúde mental. E a ciência percebeu isso e começou a olhar, então, como mudar isso. E aí vieram vários trabalhos lindos. Eu vou começar com um trabalho de Harvard, que é um dos que eu mais gosto. É um estudo de 75 anos de duração. Esse estudo está bem vinculado à internet. Há uns 6 anos, quando eu comentava isso a primeira vez, muita pouca gente sabia disso. Mas hoje, se você buscar, você vai achar aí no WhatsApp, Instagram e outras ferramentas, muita gente já comentando sobre esse trabalho. É um estudo muito longo, foram analisados 75 anos de acompanhamento de pessoas, Nossa. estudando quais fatores que impactam felicidade. E olha que coisa legal, Dai. O fator que mais impacta a felicidade chama relacionamento. Rui, como assim relacionamento? Vamos lá. A ciência descobriu que a gente não tem, de fato, tendência a viver bem se a gente vive sozinho. Existe algum né? isolado, não dá, não dá. Existem algumas áreas do cérebro que não conseguem tolerar bem o fato de nós vivermos de forma isolada. E nesse isolamento elas produzem muito mais hormônios deletérios à nossa saúde, hormônios negativos, digamos assim, numa linguagem mais simples, do que hormônios de felicidade. Ao contrário, quando a gente começa a se relacionar, a gente começa a produzir hormônios de felicidade em dose muito alta. E isso vai ficando cada vez mais forte à medida que as nossas relações são mais saudáveis. E mais forte ainda quando uma parte das nossas relações envolve fazer uma coisa boa por alguém sem esperar receber em troca. Algo que é muito difícil para nós. Foi feito um experimento, inclusive, também já é bem clássico, conhecido, onde pessoas numa fila de café, alguém comprava um café, vamos supor, eu estava na frente da Dai, eu compro um café, não a conheço, entrego um café para ela e falo, olha, eu só quero te entregar esse café e dizer que eu desejo que você tenha um bom dia. Só isso eu saio. E daí ela se sente compelida e sente a vontade de fazer a mesma coisa e faz novamente. E depois foi dosado a ocitocina, que é um dos principais hormônios de felicidade, responsável pela nossa capacidade de amar e se sentir amado. E a ocitocina estava em doses extremamente elevadas. Um outro estudo de 2015, muito legal, fantástico, de Harvard, de 2015, mostrando que pessoas que doam seu tempo para fazer trabalho social, projetos voluntários, desde que não se sintam lesionados ao fazer aquilo, não adianta, ai, nossa, hoje é o meu dia de ir lá atender morador de rua. Não funciona. Você não engana o próprio cérebro. Tem que Mas ser se você de coração, né? De coração. Na verdade, uma palavra que fica mais simples até para colocar, tem que ser voluntário e sem esperar nada em troca. Você tem que decidir que você quer fazer isso. E o fato de ser uma decisão sua e não uma obrigação é que muda tudo. Tudo. Você falou para você mesmo que você quer ajudar, e o fato de você falar para você mesmo que você quer ajudar e se colocar em prática, isso muda tudo. Isso produz, gente, serotonina, um dos principais hormônios de felicidade, dopamina, o principal hormônio do prazer, ocitocina, que a gente já falou do amor, e as endorfinas, que são hormônios de dor, que combatem a dor naturais. Endorfinas, pensa assim como primos da morfina. Todo mundo já ouviu falar de morfina, né? Remédio para dor. A endorfina são remédios de dor naturais que o nosso próprio corpo produz. E que ajudam, é o que é inclusive, produzido durante o exercício físico também. Durante o exercício físico também. Só que na situação de fazer um bem a alguém, é produzido em dose muito mais elevada do que no exercício físico. Olha que coisa linda. Que bom, então eu não preciso ficar puxando tanto ferro na academia, não, né? Melhor tem que puxar ferro também, bem para alguém. São várias vias, mas fazer o bem para alguém é muito impactante. Que legal. Esse é um primeiro ponto, gente. E assim, ai, Rui, isso parece tão difícil. Eu desafio você a fazer uma experiência. Vá, por exemplo, visitar uma creche.
Sente no banco da recepção e não dê nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite a ninguém. Só sente lá por 15 minutos, levante e vai embora. Eu te desafio que você vai se sentir melhor. Mas, Rui, eu não fiz nada por ninguém. Faz a experiência que você vai ver. Só a sua intenção voluntária de sair da sua zona de conforto para sentar em um local onde você supostamente quer ter um primeiro contato, mas ainda não teve a coragem de ter, já mudou tudo no seu cérebro. Já produziu neurohormônios de felicidade, isso impacta muito. Há várias outras formas de fazer isso. Todo mundo aqui já fez algum ato social, voluntário, caridade. Se você parar para pensar, você não compra as coisas com dinheiro, você compra com o tempo que você levou para ganhar aquele dinheiro. Então, a sua moeda não é o dinheiro, é o tempo. A nossa moeda mais preciosa é o tempo. Então, quando você doa a sua moeda mais preciosa voluntariamente para fazer uma coisa boa por alguém sem ganhar nada em troca, isso produz hormônios de felicidade em dose extremamente elevada. E uma coisa muito legal que a ciência descobriu também, se você faz isso junto com outras pessoas, isso potencializa muito mais. Em grupo. Em grupo. E que se você consegue estimular pessoas a fazerem isso, por mais que elas não façam com você, quando você descobre que elas fizeram porque você as estimulou, isso também produz uma dose muito alta de hormônio de felicidade. Muito legal. Tanto que estudiosos da felicidade falam que legado, que é deixar alguma coisa boa, é uma das formas principais de produzir hormônios de felicidade. Isso é uma das 5 coisas. Eu não sei se você quer interromper, perguntar alguma coisa daí agora, ou se eu dou sequência e falo as outras. Na verdade, doutor, eu queria só parar um pouquinho para a gente falar as outras, porque eu sei que tem muita gente que está acompanhando a gente, que acompanha a nossa causa, que sofre de depressão, de ansiedade e que está passando por um momento muito difícil da vida. Um momento em que não consegue, muitas vezes, ter nem disponibilidade emocional para se doar para alguém, ou que está pensando, o que o doutor Rui e a Dayana estão falando não serve para mim. Eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa que não tenho nada bom, eu nunca vou conseguir. Quando a gente fala da doença mental, de algum transtorno mental, doutor Rui, aí a pessoa sente que é ainda mais delicado, porque muitas vezes ela pensa que ela nunca vai conseguir sair, como elas dizem, daquele buraco. Que é a sensação que a pessoa tem, que ela está emburacada numa tristeza, numa dor muito grande. É mais delicado para quem está enfrentando um transtorno mental, doutor Rui? E aí depois a gente retoma os outros 4 itens. Nossa, que pergunta incrível. Incrível. É mais delicado, sim. Mas ainda assim é possível. E eu vou além no consultório, a gente costuma dizer para os pacientes, quando estão enfrentando situações muito difíceis, né? Tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista de dor física. Eu costumo dizer para eles assim, vá e faça experiência. E faça experiência, procure saber, algumas pessoas encontram isso com facilidade nas igrejas, que tem muitos projetos sociais, outras em ONGs. Eu falo assim, procura uma dessas instituições. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que você não tem vontade, mas eu te peço, pelo menos se dá a oportunidade de você experimentar se isso que eu estou falando vai fazer sentido na sua vida ou não. Então sai só um pouquinho da zona de conforto, por mim, nem que seja por você, pela sua família, e tenta apenas uma vez fazer um trabalho voluntário de 15 minutos. Eu só te peço isso até você voltar comigo na revisão. Só uma vez. Você não é obrigado a fazer, eu estou te pedindo de todo o coração. A prática disso é impressionante. E a maioria dos pacientes que começa, eles continuam fazendo, porque eles descobrem o quanto faz bem para eles fazer aquilo, o quanto fica mais fácil enfrentar a dor deles quando eles encontram a dor de alguém e se sentem empaticamente movidos a cuidar, nem que seja da forma mais simples possível, da dor de alguém. Porque, de alguma forma, o nosso cérebro foi feito para cuidar. E ao cuidar da dor de alguém que está sofrendo muito, às vezes uma dor diferente da sua, você consegue encontrar mais força para cuidar da sua própria dor. E isso a ciência explica. Porque ao fazer isso, esses hormônios que são produzidos te ajudam a ter uma melhor resposta no seu tratamento. A gente tem um exemplo muito clássico. A gente tem uma pessoa muito próxima, que é uma pessoa intelectualmente extremamente ativa, que não tinha nem nada que você pudesse encontrar para dizer qual a causa da depressão. A gente não sabe muitas vezes a causa da depressão, e ela foi uma depressão grave. E uma das coisas que ajudou a curá-la, ela mesma fala a respeito disso, foi justamente o momento que ela resolveu ter a coragem de testar se isso funcionava ou não. Eu sempre digo assim, gente, testa. Se não funcionar, a sua vida não vai mudar. Você vai continuar exatamente do jeito que você está, tentando outros tratamentos. Mas se você testar e funcionar, porque não é Rui que está falando, sabe, gente? Isso aqui são trabalhos de revistas consagradas. Então é a ciência no nível de informação de alta qualidade, em revistas que são respeitadas no mundo inteiro, que está mostrando que isso faz diferença e impacta a vida das pessoas. Então eu apenas peço uma coisa para você que está ouvindo agora, nessa situação que a Day comentou. Tenta,
15 minutos apenas. E depois deixa um comentário lá no Falar Pode Mudar Tudo. Se ao você só doar esses 15 minutinhos, se isso transformou de alguma forma a sua vida, tá? Você vai ver que vai fazer muita diferença. Você sabe, doutor Rui, que eu já fiz inúmeros cursos de aceitação e autocompaixão, porque eu já estive nesse lugar, né, da pessoa com depressão, com muita dificuldade de ver o lado bom da vida, aquele momento em que você realmente pensa que viver não vale mais a pena. E eu sei que muitas pessoas que nos acompanham aqui ou já viveram isso ou estão vivendo. Então eu comecei a buscar nesses cursos respostas, como é que eu posso me aceitar, como é que eu posso sair dessa dor. E a coisa mais bonita que eu aprendi nesses cursos se chama Humanidade Compartilhada. Foi num curso de autocompaixão em que os professores ensinavam a gente uma meditação em que eu me conectava com a dor do outro. E eu chamava numa roda imaginária, eu e mais duas pessoas que eu imaginava que estivessem em sofrimento, e eu me doava para essas pessoas, eu ouvia essas pessoas, uma troca, e é muito interessante como a dor do outro, e a nossa, quando a gente se conecta, parece que alivia um pouco a nossa dor. Então eu achei muito interessante isso que o senhor colocou, porque eu pude sentir na prática. Né? Eu tive que fazer uma coisa que eu não fazia, buscar algo novo, que muitas vezes é doloroso, que a gente não gosta, e fez muito sentido para mim. Então, você que está acompanhando a gente, por mais que possa parecer estranho o que a gente está falando, como o doutor Rui Verdade. falou lá no comecinho da live, abre o seu coração para tentar, né? Esse caminho de isolamento, de dor, de tristeza, você já conhece. A gente está tentando te mostrar um caminho novo. Se você experimentar e não gostar, não tem problema. Mas Tudo bem. tentar, né? Tentar acho que é a única possibilidade que a gente tem. Tentar uma coisa diferente, né? Doutor Rui, eu queria que o senhor voltasse então. A gente falou da o primeiro item para nos ajudar a ter mais felicidade e aceitação. Então, se doar, né? O trabalho voluntário. Me conta um pouco dos próximos. Vamos lá. O próximo, gente, parece conflituoso, tá? Mas é a gratidão. A ciência mostrou que pessoas que agradecem constantemente, inclusive agradecem por coisas difíceis, e aí vai ficando mais complicada a minha fala agora. Agradecem por coisas difíceis, elas tendem a produzir mais resiliência e a enfrentar melhor a sua dor, a sua depressão, as suas barreiras, as suas limitações. Inclusive, tendem até a adoecer menos. Rui, como é que isso acontece? A ciência está tentando mapear as rotas biológicas para descrever isso com mais propriedade. Mas já se percebeu a relação de causa e efeito. Se eu agradeço mais pelo que acontece, mesmo quando acontece uma coisa ruim, eu me torno mais resiliente, mais forte para enfrentamento. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fui sequestrado, eu agradeci porque fui sequestrado. Naquele momento, parecia para mim uma loucura, mas eu pensava, se a ciência fala isso, se a fé que eu acredito diz a mesma coisa, por que eu não vou tentar? Eu preciso tentar, porque senão eu vou viver aqui no ambiente do trauma, não vou mais poder pegar a estrada à noite. A mesma coisa quando nosso filho ficou muito grave na UTI e a gente pensou que ele ia morrer. Foram 33 dias de UTI, a mesma coisa. A gente também agradeceu aquela oportunidade. É difícil explicar isso, mas eu vou dar um contexto para vocês. Em 2019, eu e minha esposa fomos fazer uma missão na África pela Fraternidade Sem Fronteiras. Muitos conhecem essa ONG. Faz um trabalho muito bonito. A gente foi para Mbovumbé, no sul de Madagascar. E lá, um dia às 6 da manhã, chegou uma criança morta. Eles estavam com a epidemia de sarampo. E ela chegou e eu fiz a avaliação, estava eu, a mãe e a criança, e constatei que infelizmente a criança estava sem vida, e a mãe pediu o corpinho e a gente seguiu ela, porque eles têm um ritual, ela leva o corpinho da criança até a vila, eles entoam enquanto vila por 30 minutos um cântico de tristeza, e depois eles entoam um cântico de gratidão a Deus por todo aquele tempo que aquela criança esteve com aquela família, com aqueles amigos, por tudo que eles aprenderam com aquela criança. E ali eu tomei um dos maiores choques de realidade da minha vida. Eu aprendi que eu não era grato. Eu aprendi que eu era uma pessoa que reclamava de tudo. Eu reclamava tanto, gente, de tanta coisa boba, que naquele dia eu só fazia chorar e me arrepender, porque é uma coisa que me marcou profundamente. Até hoje eu trago esse exemplo. Ali eu vi um exemplo prático de como a gratidão modifica a vida de pessoas, especialmente em situação tão sofrida. O que eu provoco vocês que estão ouvindo, eu te digo, assim, de todo o coração, gente, isso funciona, porque eu já testei na minha própria vida. Eu tenho cuidado de não falar daquilo que eu não experimento, mesmo que por ciência. Aproveita uma situação difícil que você está vivendo e faz o exercício de todos os dias agradecer
pensando assim: eu estou vivendo isso, não está sendo fácil, eu estou chorando, eu mudaria toda essa realidade, mas eu agradeço por tudo que eu estou vivendo e aprendendo neste momento. Fala isso, por mais que você não acredite, mas fala Uhum. isso todos os dias, repete. Espera aproximadamente 10, 20 dias e observa como você vai estar se sentindo. Se não fizer nenhum efeito em você, tranquilo. Mas, gente, eu estou falando de coisas que são aplicadas. Existem testes Sim. funcionais que avaliam isso nas pessoas. Então, assim, a ciência realmente Uhum. mostra que, por algum motivo, o nosso cérebro responde muito bem à gratidão, mesmo em circunstâncias difíceis. Eu sei que não é fácil fazer isso, gente. Eu não estou dizendo para vocês que é. Eu não estou aqui falando que, Uhum. olha, vai ser fácil, você vai apertar um botão e vai ser uma mágica. Eu estou te desafiando no bom sentido, te provocando no Uhum. bom sentido, a você tentar fazer algo diferente para você sair de uma realidade que você está vivendo e às vezes não sabe como contornar. E usar um meio que é científico. Se isso casar com Sim. uma coisa que você acredita, facilita ainda mais. Então a gratidão é o segundo ponto. Uhum. Ah, eu acredito muito nisso, doutor Rui, muito, porque é difícil, né? A gente está vivendo uma situação muito difícil com a saúde da nossa filha, mas a gratidão, a alegria de ter ela, a alegria de tudo que ela traz na minha vida, é o que nos torna fortes todos os dias. Então eu agradeço a Deus todos os dias por ter ela, pelo que a gente está enfrentando e por ter essa alegria. E é isso que nos mantém. Queria estar passando por isso? Lógico que Não. não. Queria que a minha filha não estivesse sofrendo? Lógico que não. Mas a gente não tem como mudar certas coisas que a vida nos impõe. Então, encarar certas coisas com gratidão, com essa positividade que o senhor está trazendo, muitas vezes é fundamental para que a gente consiga continuar lutando e vencendo, né? Então, a gratidão é uma coisa que eu também acredito muito e desafio a todos vocês que estão com a gente aqui a tentar. Então, como é que é a frase? Repete para a gente, doutor Rui, que a gente tem que falar todo dia? Todos os dias você dizer: eu sei que isso aqui está sendo difícil, mas eu agradeço por estar passando por isso, porque eu acredito que eu vou aprender algo. Eu agradeço por estar passando por isso, porque eu acredito que eu vou aprender algo. E quando for uma coisa boa, eu agradeço por isso, porque foi uma coisa boa. Gente, isso é Perfeito. apenas uma forma de exercitar. Você vai encontrar no seu coração uma forma de, A às vezes sua você vai achar frase, a talvez, sua né? frase, exato. Mas Uhum. assim, pessoal, eu bato na tecla mais uma vez. Eu não estou trazendo informações para vocês de empirismo. Eu não estou aqui dando a minha opinião. Eu estou trazendo informação de revistas científicas. Andrew Médica, Newberg, né? Informação exato, médica científica. exatamente. O E eu Andrew acho Newberg. muito bacana que os médicos, né? O senhor é um neurocirurgião, falando para a gente de gratidão, né? De aceitação, de compaixão, é muito bacana isso, né? Que a medicina já consegue comprovar que essas coisas de fato mudam a nossa vida, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi que a gente é tão, é, passa tudo tão rápido, sabe? A gente está aqui conversando e a gente não sabe se acorda vivo amanhã. Que eu aprendi a entender que tudo que vou falar da forma como eu acredito. Eu respeito todas as formas de acreditar, gente, mas eu acredito que a, se você tem uma oportunidade, se Deus te colocou em uma situação, você de alguma forma precisa usar aquela situação para ajudar pessoas, sabe? Quando eu saio de casa, meu filho não fala papai vai trabalhar, ele fala papai vai cuidar de pessoas, porque Ah, que fazer isso e falar lindo. sobre esse tema me faz perceber que as pessoas vão progressivamente vivendo melhor e até para mim mesmo, porque a ciência fala que quando você, entre aspas, ensina, você retém 95% do conhecimento. De antemão Que também, Dai, eu já te peço legal. desculpas, eu tô te chamando de Dai aqui toda hora, e se você tá aí no Graças a senhor, Deus, que oh, tira essa desculpa. formalidade, eu sou baiano e É baiano você. quebra logo as formalidades, exato. Combinado, perdão. Obrigado, obrigado. Doutor Rui, então conta pra gente agora, falamos, né, do se Do amor, doar, do ar, né? do doar, da gratidão e que Da mais? gratidão. Agora, gente, vamos para outro chamado perdão. E esse vai ficando um pouquinho mais complicado, mas a ciência comprovou nos últimos 5 anos. Eu vou começar logo por uma frase chocante. Tem um trabalho publicado faz 5 anos que ele mostra que quando a gente guarda mágoa, o nosso corpo baixa o nível de produção de dois tipos de células, T helper e natural killer. São dois tipos de linfócitos, os glóbulos brancos do sangue. O que é que essas células fazem? Elas circulam o nosso sangue procurando se alguma célula do nosso corpo quer virar um câncer. Se alguma célula do nosso corpo quiser virar um câncer, elas vão lá e nhaque, eliminam aquela célula para a gente não ter um câncer. Um trabalho mostrou que pessoas que guardam mágoa têm uma menor produção
de linfócitos T helper natural killers. Logo, por uma associação indireta, pessoas que guardam mágoa estão mais propensas a desenvolver câncer. Olha que Nossa. coisa, gente. Ah, Rui, mas não é fácil perdoar, eu sei. Ah, Rui, você não sabe o que passou comigo. Foi abuso sexual, foi maus tratos, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Essas coisas que se sabe que são muito graves, eu sei. Eu perdi uma pessoa pela violência. Enfim, eu entendo que a gente vai ter várias formas de sofrimento. Eu vou ter os meus, você vai ter os seus. Agora eu vou explicar para vocês o que é que a ciência descobriu. A ciência está mapeando as áreas do cérebro responsáveis pelo perdão, através de estudos em ressonância funcional, PET scan e SPECT. E eles perceberam que essas áreas do cérebro que são associadas ao perdão, elas têm uma associação muito forte com a questão do orgulho. Olha que coisa interessante. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu e a Day a gente se desentenda. O motivo do desentendimento foi porque, por algum motivo, eu pisei no pé da Day e ela falou, poxa, Rui, você pisou no meu pé, e eu falei, pisei mesmo e fui embora. Então, quer dizer, eu estou, teoricamente, aí, mais de 90% do erro aí está nas minhas costas. Todo mundo concorda, né? E eu fui embora. Olha que coisa interessante. Vamos supor que a Day chega até mim e fale assim, Rui, eu queria te dizer que eu te perdoo por aquele dia que você pisou no meu pé. Existe uma estrutura no meu cérebro, chamada amígdala, que vai perguntar para mim mesmo, quem ela pensa que é para dizer que me perdoa? E aí bloqueou a minha vontade de interagir com ela. Olha o que a ciência descobriu, gente. Isso é fascinante, eu já vou dar um exemplo prático para você guardar para casa. A ciência descobriu que se a Day chegar para mim e falar assim, Rui, olha, eu queria te dizer que eu não sei por que motivo você pisou no meu pé. Talvez tenha sido sem querer. Eu entendo o que aconteceu. Eu também peço perdão porque às vezes eu estava distraída e não vi que você estava passando. E meu pé estava ali sem querer na sua passagem. Olha o que é que ela fez. Ela, ao invés de dizer que me perdoava, ela achou uma forma de se desculpar pela situação. Com isso, ela desarticula a minha amígdala cerebral. E você vai pedir desculpa. Ativa o meu hipocampo, que ativa o meu córtex pré-frontal, e eu fico abalado com a humildade dela, e aí eu falo, poxa, me perdoe. Então, gente, percebe como isso é forte? Quando você se desentender com alguém, não importa qual seja a circunstância, não começa dizendo para a pessoa que você perdoa ela. Sim. Começa pedindo desculpas, porque em algum nível você machucou ela. Ah, Rui, mas meu chefe me maltrata no trabalho, eu sou um funcionário incrível, perfeito, eu faço tudo. Às vezes você pode ter uma qualidade que seu chefe não tem e ele admira em você, mas a forma de admiração dele, às vezes, é agredindo você porque ele gostaria de ter o que você tem e ele não tem. Isso já aconteceu comigo. Então, quando você aprende isso, quando eu cheguei para esse meu chefe, na época, e falei para ele, olha, eu queria te pedir perdão, que talvez eu tenha agido de alguma forma imatura contigo, talvez eu não tenha sido a pessoa que você esperava. Ele se desarmou e ele disse para mim, não, eu que tenho que te pedir perdão, porque eu apreciava a sua educação e aquilo às vezes até me irritava, porque eu queria ser o quanto educado você era, e eu te maltratei muitas vezes por causa disso. Essa agressão, né, à qualidade do outro. O outro tem algo que eu gostaria de ter, misturado até com um pouco de inveja, e aí eu vou agredir ele porque eu não tolero. E é muito interessante como nós somos complexos, né, doutor Rui? O ser humano é muito complexo e às vezes a gente responde a uma emoção que a gente não sabe lidar, agredindo o outro, machucando o outro. Muito interessante isso que você trouxe. Muito legal. E tem outra coisa muito legal. A Psychology and Health mostrou em 2014 no trabalho que é impossível viver no mundo sem magoar e ser magoado. A gente vai magoar pessoas. Ainda que eu saiba de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês na prática, eu magoo pessoas. Então, o que é que acontece? Quando você magoar, gente, volta atrás e pede desculpas. Tá aí uma coisa que modifica a felicidade das pessoas. Pessoas que pedem perdão produzem mais hormônios de felicidade. Porque o perdão, ele te torna mais propenso a se relacionar melhor com as pessoas. E lembra que eu falei que o fator que mais impacta a felicidade é relacionamento? E vou além. Trabalho é onde a gente passa a maior parte das horas funcionais do nosso dia. A gente não passa em casa, a gente passa trabalhando. Geralmente 8 horas, tem gente que trabalha até mais. Então, se você passa a maior parte do seu dia no trabalho, e se você se relaciona mal no trabalho, você vai ser feliz? Não tem como, gente. Se é o fator que mais impacta, não vai. Então, desenvolve uma forma de, no seu trabalho, você tentar ser agradável, por mais que não sejam agradáveis com você. Entenda o seguinte, nada que é ruim vai durar para sempre. E se alguém estiver pegando muito no seu pé,
alguém vai ver isso, alguém vai ver Uhum. isso. Eu já vi muitas pessoas daí serem exaltadas no trabalho, serem até promovidas, porque tiveram resposta de resiliência diante de situações que eram agredidas, às vezes até com assédio moral. O fato delas não enfrentarem, vamos supor, um empregado agredido, assediado moralmente por um patrão, o fato dele não enfrentar, já vi isso algumas vezes acontecendo, essa pessoa quis ser realocada em uma outra função, geralmente até superior, em um outro local, justamente pela qualidade da resiliência, pela qualidade de Uhum. entender, poxa, pessoa, olha, gente, eu vou te dizer uma coisa. Quem agride, quando a gente agride porque a gente está ferido. Não é da natureza humana agredir sem se sentir acuado e ferido. Se alguém te Uhum. agrediu, aquela pessoa naquele momento está ferida. Então, tenta exercitar essa questão do perdão. Ah, Rui, mas foi uma questão de abuso. Como é que eu vou perdoar um abusador, uma pessoa que assassinou uma pessoa que eu amava? Veja, não é uma situação fácil, mas ela é possível pela ciência. Andrew Newer, pesquisador da Universidade da Pensilvânia, considerado um dos 30 neurocientistas mais respeitados na atualidade no mundo inteiro, ele fala um pouco a respeito dessas questões. Mas, de forma resumida, é uma questão de praticar. Se a gente tivesse tempo para falar sobre perdão, eu já cheguei a passar 4 horas inteiras falando só sobre perdão e medidas Uhum. práticas de falar de perdão, sabe? Mas eu quero Uhum. trazer aqui Tem para que você fazer com uma live inteira só de perdão, doutor Rui. só Vamos de marcar. perdão. Vamos, porque Dá muito pano para manga. E E com qual é dicas o pró? práticas. Exata. Ah, vamos fazer sim, Rui. Vamos sim. E agora, a gente falou então do se doar, da Se gratidão, do doar, perdão, gratidão, tem mais perdão, dois. auto-perdão. Por incrível que pareça, é mais difícil se auto-perdoar do que perdoar o outro. Lembra que o tema começava falando a respeito das pessoas encontrarem Que 5 há, características boas nelas o que mesmas? há de bom em você. É. O que há de bom em você? Às vezes a gente não consegue encontrar coisas boas porque a gente está cheio de travas conosco mesmo. Você queria falar alguma Uhum. coisa, né? Pode Não, falar. eu vou abrir os comentários só para começar a ver as perguntas das pessoas, mas você vai falando Perfeito, do tranquilo. auto perdão, Do auto-perdão. assim eu já vou trazendo as perguntas. Vamos lá. Perfeito. Por que é mais difícil o auto perdão, doutor Rui? Porque a gente tende a ser muito rigoroso com nós mesmos. Por quê? Baumeister publicou em 2014, comprovando que o cérebro humano gasta muito mais energia para evitar que uma coisa ruim aconteça do que para obter uma coisa boa da mesma equivalência. Ou seja, a gente gasta muito mais esforço para evitar errar do que para acertar na mesma proporção. A gente gasta muito mais esforço para não falhar com alguém do que para obter um êxito na mesma proporção. Então, é muito mais forte em nós a capacidade de se autopunir, especialmente quando a gente está vivendo situações de estados afetivos negativos, como ansiedade, como depressão, ou situações físicas difíceis, como insônia, como exaustão de trabalho, como exaustão física, como má alimentação, beber pouca água. Quando essas coisas acontecem, a gente tem uma tendência a começar a olhar mais para nós e observar em nós coisas ruins. E aí vem uma dica prática, gente. Publicado numa revista de psicologia de 2010. Quando isso acontece, uma das primeiras formas de você notar que você está com dificuldade de se auto-perdoar é quando você começa a ficar muito crítico ou crítica com as pessoas que estão ao seu redor. Você começa a notar Uhum. mais o erro do outro e a enfatizar, você errou comigo nisso, seu atendimento foi ruim. Você começa a criticar mais, a reclamar mais. E quanto mais você reclama, infelizmente, mais você tem dificuldade também de tolerar os seus próprios erros, porque o cérebro não consegue dissociar a mesma intolerância que você tem com alguém, você tem também com Uhum. você mesmo. E logo, uma forma de exercer o auto-perdão prática você até vai sentir a vontade de reclamar porque alguém te distratou no serviço, sei lá, no restaurante. Ou Uhum. no aeroporto, você erraram com a sua passagem. Gente, tenta falar aquilo da forma mais leve possível. Porque se você for leve com os outros, o seu cérebro vai entender que ele tem que ser leve com você mesmo e você começa a se perdoar com mais facilidade. Quem não se perdoa carrega muitas culpas. E a Day usou um exemplo muito bom agora há pouco. A culpa, gente, é como uma pá que você cava um buraco ao redor de você mesmo. Você não sai do lugar. Essa frase é da minha esposa que atua em qualidade de vida. Ela me ensinou isso, eu acho essa frase fantástica. A culpa é uma pá que a gente cava um buraco ao redor de nós mesmos. Se culpar não serve para absolutamente nada. Então, Uhum. exercício prático para se auto-perdoar, seja mais tolerante com os outros. Olha, por incrível que pareça, parece que a forma mais fácil de você conseguir felicidade, olha que coisa interessante, é você fazer tudo aquilo que você não está com vontade de fazer. Então, É. na prática, doa seu tempo, seja grato pelas situações difíceis, porque você vai aprender alguma coisa com aquilo, perdoe
e se perdoe. Ah, Rui, como é que eu me perdoo? Como é que eu tenho mais facilidade de perdoar o outro? Seja mais tolerante. Pense que aquela pessoa que errou com você, mas você também já errou com alguém. Como é que você gostaria de ser tratado quando você errasse? É com grito? É com agressividade verbal? É com uma Uhum. exigência extremamente ferrenha dos seus direitos? Ou você gostaria de ser tratada com carinho, com, poxa, tudo bem, acontece. Acontece, eu Sim. também já errei, Você é tá tudo bem. humano, né? Você Você é humano. erra, E você acolher vai fazer isso. isso com você mesmo, então. Doutor Então, Rui, tem muita auto-perdão. gente perguntando como é que se livra dos pensamentos negativos. Muito boa pergunta, gente. Impossível. Impossível. O cérebro vai pensar negativo o tempo inteiro porque é uma questão de sobrevivência. Ah, Rui, e o que a gente faz com isso na prática? Aí é Uhum, onde vem você mudar a forma como você se relaciona com os outros. E qual que é a relação? O cérebro forma conexões, certo, Dai? E essas conexões fazem a gente fazer tudo o que a gente faz. É um bando de neurônio se conectando e mandando informação elétrica para a gente executar tudo. Só que ele tem um fenômeno chamado neuroplasticidade, que é uma capacidade de mudar essas conexões. Então, a uhum, partir do momento que eu começo a exercer esses tópicos que eu linkei para você, segundo a ciência, eu começo a alterar as minhas conexões. O Andrew Needleman, inclusive, provou isso através de ressonância funcional. Eu tenho desativação, por exemplo, da região parietal superior direita, ativação do córtex pré-frontal, ativação de giro do cíngulo e outras áreas do cérebro, fazendo com que aquelas áreas que antes te faziam pensar muito negativo começam a ser mais desativadas por uma prática de coisas boas, de pensamento positivo, de uhum. tolerância, de ajudar as outras pessoas, de exercitar gratidão, de exercitar altruísmo, e com isso você vai ficar cada vez mais alguém que pensa menos negativo, logo você vai ser uma pessoa que reclama menos, você vai se perdoar mais, vai ter mais tolerância com o outro, Uma coisa vai inverte todo. inverte a Só que é lógica, uma né? coisa Então, gradual, gradual. então é meio que numa meditação, quando a gente tenta meditar, a gente tenta se concentrar na respiração e logo a gente é invadido por um pensamento. É meio que isso com o pensamento negativo, o pensamento vai vir, mas você precisa dar um jeito de desviar, ir rebatendo, é goleiro, você vai rebatendo com Aceitar, Dai. outras coisas. Aceitar é o quinto ponto. Olha que coisa interessante. Como Ah, essa então, pergunta não nos leva ao quinto falamos do ponto. quinto ponto, aceitação. Aceitação. Eu gosto de uma frase que eu aprendi É. com um professor que eu tive. Ele diz assim: aceita que dói menos. Olha que frase fantástica. Aceita que dói menos. Se eu aceito que eu tive raiva, se eu aceito que eu tive uma atitude invejosa, se eu aceito que eu fui mesquinho, se eu aceito que tratei mal alguém, se eu aceito que estou pensando negativamente sobre determinada situação ou pessoa, fica mais fácil para eu lidar com isso. A psicologia trabalha muito com isso, coloca para fora o sentimento, reconhece que você tem o sentimento. Por que é muito mais Uhum. difícil, por exemplo, alguém se livrar da depressão quando não reconhece que tem a depressão? Porque você não tem como tratar aquilo que não existe. Mas se você diz Sim. ao seu cérebro, reconhece, poxa, eu tive um pensamento negativo sobre aquela pessoa que me tratou mal aquele dia. Você não vai deixar de ter o pensamento negativo, mas você inverteu a ordem. Agora não é uma coisa que vem e que domina você. É você que tem um certo controle, aceitando que isso faz parte da natureza humana, mas que você vai Uhum. trabalhar em cima disso para modificar essa parte de você que você não está gostando agora. A terapia faz isso de uma forma fenomenal, mas você também consegue Uhum. fazer isso sozinho, se você praticar e exercitar. Não é uma mágica, gente, da noite para o dia. É um processo Sim, é uma gradual. O cérebro precisa de construção, né? tempo, é uma construção. Por isso chama Uhum. neuroplasticidade. A capacidade de você ir transformando progressivamente o seu cérebro para que, depois de determinado tempo, você vai falar assim, nossa, poxa, as pessoas que convivem com você vão falar assim, você está uma pessoa mais leve. Poxa, você parou de reclamar tanto. E você vai tomar aquele susto, porque nem você percebia. E olha que coisa boa ouvir alguém te elogiar desse jeito, né, gente? Então isso é Uhum. muito bom. O quinto e último ponto é a aceitação, é entender que Aceitação. vão acontecer coisas e a gente não vai poder mudá-las. Então, se você Uhum. aceita que elas estão acontecendo e decide enfrentá-las, reconhecendo em você as suas fragilidades, eu sou frágil mesmo, eu sou humano mesmo, eu Uhum. erro mesmo, você vai conseguir melhor lidar com esses sentimentos e suplantá-los. Uhum. Você começar a trabalhar, comentou. Você sabe, doutor Rui, que sempre que eu estou passando por um momento muito difícil, eu pratico uma meditação da autoaceitação que eu aprendi, que é uma coisa muito simples. E rapidamente eu vou mostrar para vocês, para quem estiver aqui com a gente, que quiser praticar. Eu fecho os meus olhos, coloco a mão assim na, que não está dando para ver, né? Na altura do peito, na altura do coração, em algum lugar que eu consiga ficar com a mão em contato com a minha pele, assim. Eu fecho os olhos, respiro fundo e falo frases que eu estou precisando ouvir naquele momento, sabe? Então é que eu possa aceitar essa dor que eu estou vivendo. Eu sei que não é fácil,
mas eu preciso aceitar, não é possível mudar, que eu possa me aceitar como eu sou, que eu possa ter coragem para enfrentar esse momento difícil. E aí você pode fechar os seus olhos e dizer para você mesmo as frases que você gostaria de ouvir, que você gostaria que alguém dissesse para você, né? Ou então frases como eu me amo, eu me respeito, eu me aceito como sou, eu aceito as pessoas que eu amo do jeito que elas são. Enfim, aí você pode falar para você mesmo o que você precisa ouvir. Isso é uma coisa que me ajuda muito. E, enfim, fiquei com vontade de compartilhar, doutor Rui, agora que você trouxe a Amei importância da e vou carregar aceitação. comigo. Doutor Rui, Carregar está comigo. cortando um pouquinho a sua imagem aqui. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem e tô te vendo bem também. Aqui Talvez. tá picotando um pouquinho para gente. Eu vou falar mais umas perguntas, então, que as pessoas estão mandando aqui. Estão perguntando como entrar em contato com o Dr. Rui. Depois eu vou postar nos stories a arroba dele. É um Instagram junto com a sua esposa, né, Dr. Rui? Quando a gente Perfeito, terminar a perfeito. live, eu vou postar no Instagram a arroba do Dr. Rui, que tem várias pessoas perguntando. Pergunta que chegou de Combinado. várias pessoas, Dr. Rui, sobre o luto. Como lidar com o luto? Pessoas dizendo de como é difícil aceitar, ter gratidão e exercer tudo isso que o senhor está explicando, que você está explicando, diante do Obrigado. luto, né? Eu acho que é uma das situações mais difíceis que a gente pode viver, né? Não é fácil e, em especial, na prática, a gente observa que é mais difícil quando é com crianças. O fato é que não existe uma fórmula mágica, mas a ciência mostra que o cérebro ele vai se adaptando a trocar o sentimento. É fundamental passar pelo estágio de tristeza. Não há como vencer sem passar a fase da tristeza. Não há como vencer sem sentir a saudade. Mas depois de um tempo, a tristeza ela vai sendo modulada no cérebro e aquelas substâncias que produzem tristeza constante, elas vão deixando de ser produzidas e você já começa a lembrar das situações e em alguns casos você começa a ver que começam a vir situações de alegria. Quando você lembra, ao invés de tristeza, vem situações de alegria. Por quê? Porque novas conexões são mudadas no cérebro. Esse é um processo também gradual. Por algum motivo, para a gente chegar no melhor ponto, que é a gente lembrar da pessoa que a gente amou, ter consciência de que foi uma coisa muito boa aquele período de passagem, por mais que a gente sinta muita saudade, que a gente quisesse muito que aquilo não tivesse acontecido, mas a única forma de chegar nesse ponto é quando a gente vive o estágio da dor, do luto, do sofrimento mesmo, da parte imediata. É importante o corpo externar a dor, é importante o momento do choro, é importante o momento de contar para alguém enquanto aquilo dói para você. Falar pode mudar tudo. Gente, desde que eu ouvi isso a primeira vez, eu sou encantado com esse tema. Busca alguém que é significativo para você e fala para ela que você está sofrendo mesmo, você está com saudade daquela pessoa que você ama. Fala, coloca para fora, porque à medida que você vai falando, o teu próprio cérebro, vou usar um termo simples, tá? Ele vai se curando. Se você tiver experiência de perguntar a pessoas que perderam entes queridos já há 5, 10, 15, 20 anos, pode perceber que elas vão falar alguma coisa a respeito disso, na linguagem delas, Uhum. claro, mas é assim que funciona. E assim, gente, uma outra coisa que a ciência traz, que ajuda muito a enfrentar o luto, é a espiritualidade do ponto de vista religioso. O próprio Andrew Newberg comprovou que pessoas que têm uma religião e exercem aquela religião para aprender coisas boas para transformar as suas vidas, têm uma melhor forma de aceitação a respeito de uma fase de perda, por exemplo. Então, é mais fácil, cientificamente falando, se você acredita que há algo a mais do que a materialidade, você conseguir vencer a fase de luto, do que se você Uhum. simplesmente acredita que acabou e acabou. Então, não acabou, acabou, você vai encarar uma perda definitiva. Na fase de acreditar que existe um algo mais, você vai entender propósito, mesmo enfrentando uma situação muito difícil, que é a situação de perda. E aí a Uhum. tua própria experiência, analisando essas informações que eu estou trazendo cientificamente, e também vivendo isso na prática, que vão te mostrar o quanto isso é possível. Conversando com pessoas Uhum. mais experientes que já passaram por isso, você vai ver que isso na prática funciona. Então é isso que a ciência traz de uma forma. Eu tentei ser resumido, tentei usar uma linguagem que fica acessível, gente. Qualquer dúvida pode perguntar, mas o Uhum. fato é que você precisa aceitar o seu momento de sofrimento, porque precisa passar por ele, não tem jeito. É preciso Não derramar tem lágrima, é jeito. preciso chorar, sofrer, para Uhum. depois chegar no estágio da resiliência.
Uhum. Doutor Rui, a nossa live está se aproximando do fim já, poderia ficar horas e horas. Vai ter que ter mais, viu? Acho que isso não vai poder ser a última do ano, não. Estou à disposição. É, eu queria voltar para o tema inicial da nossa live, queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está acompanhando a gente, de como ver o que tem de bom na gente, né? O tema da nossa live é o que há de bom em você, né? Eu queria convidar todas as 426 pessoas que estão com a gente aqui agora a escreverem aqui nos comentários algumas características suas. O que há de bom em você? Né? Depois de tudo que a gente conversou, depois dessa possibilidade de você abrir o seu coração para olhar a beleza da vida, mesmo na dificuldade, escreve aqui para a gente nos comentários o que, que há de bom em você. Enquanto isso, doutor Rui, sua mensagem, como é que a gente descobre o que, que há de bom na gente ou consegue trazer isso à tona muitas vezes diante de tanta dor e sofrimento que às vezes a vida nos impõe? Gente, uma coisa que ajuda muito é chegar para alguém que é significativo para você e perguntar: o que você acha que eu tenho de bom? Agora para ouvir e aceita. A gente tem muita dificuldade de aceitação, né? Quando as pessoas começam a falar bem da gente, às vezes a gente quer se esquivar. Às vezes é importante ouvir, pessoal, sabe? Isso é uma coisa que funciona. É pedir a alguém que funciona para você como alguém significativo, que diga para você o que você tem de bom. Ouça com atenção. Ouça com atenção e aceite que você tem aquilo de bom. Segundo ponto que funciona é você dizer para você mesmo ou mesma aquilo que você quer que você tenha de bom, ou que você acredita que você tem de bom, ou que você quer conseguir de bom. Então, o cérebro funciona da seguinte forma: tudo que você repete muitas vezes, ele cria uma via cerebral, uma conexão de transformar aquilo em uma verdade. Então, se você disser todos os dias para você... Tem uma frase, gente, que eu aprendi com um amigo meu, ele é pastor. Uma vez ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: todos os dias olhe para os seus filhos e digam assim: Deus te abençoe, eu te amo, você é vitorioso. Deus te abençoe, eu te amo, você é vitoriosa. Eu falo isso para os meus filhos todos os dias. Gente, por mais que um dia eles entrem num momento de tristeza muito forte, seja por qualquer motivo que seja, eu tenho certeza que em algum momento eles vão gostar de ouvir que o papai diga mais uma vez para eles: Deus te abençoe, eu te amo, você é vitorioso. Porque a força de uma expressão positiva, ela deixa uma marca muito forte no cérebro. Aprendizado é baseado em emoção. De todas as formas de Uhum. se ensinar alguém alguma coisa, a emoção é uma das que mais impacta. Então, impacte seu cérebro com emoção positiva. Diga você para você mesmo ou mesma aquilo que você tem ou que você gostaria de ter de mais especial. E repita isso Uhum. várias vezes, até o momento que o seu cérebro processe isso como uma verdade. Isso funciona e tem comprovação científica. E também peça para pessoas importantes e que vão ser verdadeiras dizerem para você o que você tem de bom. Você vai se surpreender. Ai, que delícia, que delícia. Doutor Rui, muito obrigada. Quero te agradecer. Tá tão lindas as mensagens das pessoas. Se você puder, doutor Rui, dá uma rolada nas mensagens para Ah, eu você ver vou. o que, que as pessoas escreveram. É muito legal ver essa corrente, né, de positividade. A pessoa falando: ah, eu sou generosa, eu sou corajosa, eu perdoo fácil, eu sou autêntica, eu tenho empatia. Tá muito bonito mesmo, que legal. Obrigada pela participação de todos vocês. Eu quero agradecer demais a todos os médicos que participaram das lives do Falar Pode Mudar Tudo nesse ano. A gente fez lives incríveis. Falamos muito esse ano de que uma doença mental, uma depressão, uma ansiedade ou qualquer transtorno mental não define a pessoa que você é. Você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar com uma depressão, estar com um transtorno de ansiedade, mas você não é essa doença. Essa doença, ela não representa tudo que você é, porque certamente as pessoas que te veem, que te enxergam, veem com muitas coisas boas que talvez você não consiga enxergar nesse momento. Então, doutor Rui, o ano todo nas nossas lives a gente tentou trazer isso. Você não é o seu transtorno. Você está Não. vivendo um momento difícil, mas você pode superar. Só que para isso a gente tem que começar a fazer coisas fora do nosso habitual. Como o doutor Rui trouxe, trocar a chavinha, mudar coisas, sair, como você disse, né, desse momento de isso eu não quero, isso eu não consigo, tem que dar um impulso. E tomara que essas nossas palavras nessa live tenham tocado o coração de vocês para que Amém. vocês possam perceber
tudo de lindo que tem em vocês, quanto amor, quanta força, quanta coragem, né, doutor Rui? Eu estou muito feliz, foi muito bacana. Muito obrigada. Eu também estou muito grato, gente. Que Deus abençoe vocês todos. A Rosemary Ferreira falou que tem dificuldade de falar, é muito fechada. Rose, o segredo é assim, ó, falar pode mudar tudo. Começa, escolhe uma pessoa e começa. Vai dar certo, viu? Muita gratidão de verdade. Hoje, como eu costumo dizer, foi mais uma oportunidade de me sentir menos inútil no mundo, propagando uma coisa que eu acredito muito que leva amor. Uhum. Ai, nós que agradecemos, doutor Rui. Seu trabalho é incrível. Depois eu vou compartilhar nos stories o contato do doutor Rui para quem quiser entrar em contato. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live e de todas as lives ao longo do ano. Agradecer a Libs Pharma por essa iniciativa incrível que é @falar pode mudar tudo. Vou deixar nos stories também a arrobinha para quem não conhece ainda. Todos os conteúdos que tem lá são super interessantes. E vou postar nos stories, doutor Rui, depois se você puder me mandar pelo WhatsApp, muitas pessoas perguntaram indicações de livros sobre Eu esses passo. temas. Eu tenho alguns que eu amo e o doutor Rui vai me passar, eu vou postar nos stories para vocês. E essa live vai ficar salva no feed para vocês mandarem para todo mundo que vocês quiserem, compartilhem, comentem, porque essa é uma mensagem que vai ser muito bacana se puder chegar ao maior número de pessoas possível, para que a gente possa conseguir se olhar com carinho, com amor, com respeito. Doutor Rui, muito obrigada. Um beijo enorme. Boa noite para todos Você. vocês. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, Um gente. beijo. Obrigada.